Bom, pessoal, das boas-vindas aqui oficialmente, então, 18:02, dia 2 de abril, uma quinta-feira à tarde, sol se pondo lá fora, e a gente está aqui com o Maurício Tomé, dando sequência à nossa série de webinários, promovidos aqui pelo BNI, né, a gente usando a ferramenta do BNI Online, que foi disponibilizada para o BNI no mundo inteiro, para que a gente pudesse manter as atividades comerciais e de relacionamento, né? E hoje a gente traz aqui o Maurício Tomé, do Mastermind Treinamentos, que vai falar um pouquinho como é que a gente pode distinguir fatos e boatos, né, num universo digital aí cheio de fake news, né? E saber também a diferença de preocupação e problema, né? Para ajudar a gente nesse momento estranho, né? Que a gente está passando. Então, mais do que nunca, ter uma atitude positiva é importante, né? Porque em momentos, situações difíceis, a gente tem duas opções, né, Maurício? Ou a gente senta e chora, né? Ou a gente continua andando e vê onde é que vai dar, não é isso? Toca aí, Maurício. Pode ir. Legal. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, a todo o pessoal do BNI Resultado. Eu preparei aqui um pouquinho do que a gente está acostumado. Está todo mundo vendo? Maurício, não aparecendo na sua tela, não. Você tem que clicar lá no Share Screen, lá embaixo, na sua tela. Então, Se eu fizer aqui, vai aparecer a minha. aqui tem a opção de um participante pode colocar e múltiplos participantes. Então, o primeiro, né? Não, é você, é só clicar no verdinho aí. Clica no botão verde, tem um botão verde para você aí. Tá, cliquei. Aí você coloca o PowerPoint em modo de apresentação. Tá. Vê se deu certo agora. Deu certo? Não. Deixa eu mudar aqui. Não está aparecendo aqui o... Você apertou o Share Screen, o botão verde lá no rodapé? Apertei. Estou utilizando o Zoom direto para fazer reuniões. Para você compartilhar a tela, você tem que clicar em compartilhar tela para todo mundo ver. Tá, eu coloquei o Share Screen, mas está aparecendo outra tela aqui. Não, agora eu acho que eu consegui. Arquivo do post. Qual é o arquivo que você quer apresentar? Apareceu agora. Agora está indo. Aí. Beleza. Aí, agora veio. Então vamos lá. Eu vou pedir para todo mundo aí manter o microfone desligado, por favor, tá? Vou deixar só o do Maurício aberto. Para a gente evitar aí ruídos estranhos, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos falar de controle de preocupações com atitude mental positiva, que é um dos temas que nós falamos, né, nos treinamentos da Mastermind. O Napoleon Hill escreveu um livro chamado Atitude Mental Positiva com Clement Stone. Então ele estudou muito esse assunto, que hoje em dia tem se falado muito em psicologia positiva, né? Em como que nós podemos encarar os desafios da vida usando essa atitude mental. E depois, quem quiser a apresentação, tem aí o meu e-mail, o telefone, o Insta, e já colocando a hashtag Ninguém Fica para Trás, tá certo? Vamos para a campanha do BNI aí. À esquerda aí a gente tem o Napoleon Hill, que foi um grande entusiasta, um americano muito... um exemplo, né, do jeito americano de empreender, de ir à luta, de inovar. E o Ivan Meisner, eu peguei essa imagem do dia que ele estava lançando o BNI Online e estava falando sobre uma coisa específica que eu anotei, que é como que nós podemos fazer para ajudar. Um dos pedidos dele nesse dia foi esse. O que nós podemos fazer para ajudar. O Napoleon Hill também fala muito sobre isso. Na regra de ouro, que é uma das leis do triunfo. Como que nós podemos ajudar os outros a obter sucesso. E numa hora como essa, é o que eu estou me disponibilizando a fazer aqui com vocês, colocando um pouco do conteúdo que a gente tem para poder compartilhar uma esperança. Porque quando a gente tem esperança, a gente não tem confusão.
O que acontece hoje no mundo, com tudo que está acontecendo, é muita confusão, a esperança cai lá embaixo. Nós estamos precisando de líderes responsáveis que ajudem a apontar o caminho e mostrar uma luz no fim do túnel. Aí a confusão diminui, a esperança aumenta. Essa é a função das lideranças aí, que a gente espera que tomem essas atitudes. O porquê que a gente fala sempre de atitudes, habilidades e o conhecimento no mundo de recursos humanos, o conhecido chá. O Napoleon Hill fez esse estudo lá no começo, mas a McKinsey, a cada 3 anos, renova esse estudo. O percentual muda muito pouco. As habilidades e as atitudes, no sentido de resultado do dono da empresa, ou do gestor da empresa, ou de líderes de equipes, está relacionado à habilidade e atitude. Por mais que exija conhecimento técnico, e aqui a gente coloca no gráfico o conhecimento no centro, para falar que é muito importante o conhecimento, porque a pessoa fazer qualquer coisa de qualquer jeito, com entusiasmo, mas sem saber o que está fazendo, vai fazer bobagem também. Então é importante ter um conhecimento. No entanto, se a pessoa tiver conhecimento e ela for apática, se ela desistir fácil, se ela não tiver resistência emocional, se ela não aguentar pressão, ela vai sucumbir. Então, uma das leis do triunfo que nós vamos abordar com mais profundidade, para falar desse controle de preocupações, é o autocontrole. É a 8ª lei do triunfo no livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, que é a capacidade de resistir à pressão, é a capacidade de engolir a raiva, é aquela capacidade de você aceitar coisas que não estão do teu agrado, mas você vai manter a rédea emocional, você vai manter uma racionalidade sabendo aonde que você quer chegar. Muita gente tem o pavio curto, a tampa é rasa, e aí a pessoa coloca todo o seu projeto a perder. E aí, Edinho, falei para você falou de machado, tá aí, ó. Se a lâmina do machado não está devidamente afiada, será preciso redobrar a força para fazê-lo cortar. Por isso que é importante fazer treinamento. Antes de você ir para a luta, se você está treinando, você está afiando seu machado, na hora da guerra você vai ter muito mais chance de conseguir ter resultados. Claro que muitos já fizeram vários treinamentos, já se prepararam em outras ocasiões, e isso é bom. Por quê? Porque agora você vai estar com o machado afiado. Se você não está com o machado afiado, eu estou vindo aqui ajudar você a dar uma afiadinha rapidinha, porque vai precisar do machado afiado. Se não tiver esse machado afiado, é isso aí, vai ter que redobrar a força. Vai ter que fazer mais do que outros vão ter que fazer para conseguir o mesmo resultado. E os princípios, o que eu fiz? Nós temos no treinamento 33 princípios. Não dá para a gente falar dos 33 aqui. Eu fiz um resumo daqueles que eu considerei mais relevantes para o momento atual, para o nosso grupo BNI Resultado, a todos que estão participando conosco, quem vai ver lá no YouTube, para a gente estar tratando esse momento do coronavírus, a ansiedade de todo o mundo, principalmente o mundo empresarial. Primeiro, é o viva o dia de hoje. Esse é um princípio que faz a gente refletir sobre o seguinte: muita gente quer controlar o futuro, acha que pode, através de um planejamento estratégico, garantir praticamente o resultado. A gente está aprendendo com essa crise que nós estamos vivendo que nós temos sim que fazer o planejamento estratégico, mas nós conseguimos, no máximo, preparar o futuro. Nós não conseguimos decidir o futuro. Do mesmo jeito que a gente não consegue voltar no passado e refazer o passado. No presente, a gente pode corrigir alguns erros do passado e a gente pode colocar um rumo para o lugar que a gente quer no futuro. Isso que está permitido para nós. E por isso, muita gente que vive lá no futuro, só pensando no que vai acontecer e não está controlando o momento atual, está deixando de ter um pensamento mais exato. Está focado em algo que ela não consegue resolver, que é o futuro. Ela pode preparar. Então, vamos ter um pouco mais de foco no dia. Vamos viver o dia de hoje. Até bíblico isso aí. Tanto no Pai Nosso,
quanto no Sermão da Montanha, a gente vai ter 2 falas que vão falar sobre viver o dia de hoje. Então, essa é uma primeira recomendação. São muitos desafios. Vamos cuidar do desafio do dia de hoje. Faça a pergunta, isso é uma preocupação ou é um problema? Vamos diferenciar primeiro o que é uma coisa e a outra. Problema, Napoleão Hill define como algo concreto que requer uma solução. É um fato, é algo que acontece, está na tua frente e você precisa tomar a decisão. Preocupação, ela está relacionada ou a angústias do passado ou a ansiedades do futuro. Angústias do passado, você tem que procurar um psicólogo. Qualquer tipo de profissional que fale que vai resolver problemas do passado pode estar, por mais boa vontade que tenha, pode correr um grande risco, porque a pessoa habilitada realmente é um psicólogo. Agora, para falar do futuro, nós podemos. E o que acontece? Nós podemos entender que uma preocupação é algo que você está pensando lá na frente que pode vir a acontecer, mas ainda não é um problema. Existe um estudo de Harvard que fala que 95% das preocupações não se tornam problemas. E acontece isso muito com a liderança. Quantos de nós passamos um tempo enorme do dia ocupados com a preocupação e a gente acaba não dando foco naquilo que realmente requer uma decisão, que é o problema? Então, saber diferenciar preocupação de problema é muito importante para você fazer um bom uso do seu tempo, de você conseguir realmente otimizar o teu desempenho. Mais um princípio é preparar-se para aceitar o pior e pensar em como solucionar. Por que a gente está colocando isso e falando sobre atitude mental positiva? Nós não estamos falando para você ser uma pessoa negativa, olhar o pior lado. O que nós estamos falando, quando falamos desse princípio, faça cenários, todo tipo de cenário. Se você já leu o livro A Arte da Guerra, você já deve ter percebido que lá fala se 1%, se existe 1% de possibilidade de acontecer alguma coisa, você tem que estar preparado para aquele 1%. Claro que o que aconteceu com a gente aqui no mundo, o Bill Gates andou falando sobre esse assunto em 2016, mas 99,9% das pessoas não estava preparado para uma situação que parasse o mundo como parou. Isso foi uma coisa muito fora da curva. Agora, o que a gente pode fazer é correr, fazer todos os cenários e colocar soluções para cada um deles. Então, cenário 1, cenário 2, cenário 3, que cenários que você precisa planejar? E já planeja o pior, para você já ter os passos a dar. Isso é uma forma de você ser precavido, não é ser pessimista. Então, mapeie todos os caminhos, todas as decisões que você deve tomar para você dar sequência aí nesse momento. Uma coisa importante, gente, é pensar no valor exorbitante em termos de saúde que você pode estar pagando pela excessiva preocupação, mesmo num momento como esse. Eu passei por uma situação pessoal que fez eu fazer parte de um livro. Hoje eu sou autor de um livro chamado Empreendedores Resilientes, e por causa de um problema de saúde eu fui parar no hospital. Em 35 dias eu tive 7 cirurgias, eu fui desenganado pelos médicos. E eu estava adiando cuidar da saúde, pensando na minha empresa, e quase morri. Paguei um preço muito alto pela decisão de adiar. E talvez muitos de nós, a gente tem alguns colegas, inclusive no grupo, que a gente tem conversado à parte, no WhatsApp, dando assistência, porque a gente percebe que está um pouco mais preocupado, que está mais nervoso. A gente tem que tomar cuidado, pensar na família. A gente tem um life planner aí que está aí conosco, está ouvindo isso, ele é uma pessoa que está sempre pregando isso que a gente está falando. Nós temos que saber e cuidar disso, não pagar com a vida ou com um problema de saúde crônico no futuro, com o nervoso, porque o nervoso não vai resolver o problema. Não adianta você ficar nervoso, gritar, espernear, porque o problema vai continuar do mesmo tamanho esperando você
resolver, ou a preocupação tendo que ser administrada. O nono, naquela lista aqui dos 33, é conte com a ingratidão. Muitas pessoas ficam contando que todo mundo vai te agradecer por tudo que você fez. Mas o normal é não agradecer. O normal é a ingratidão. Isso é o normal da média dos seres humanos. Se a gente age assim, não fica esperando que as pessoas tenham gratidão conosco, se você sempre está no ponto de contar com a ingratidão, você vai inverter essa conta. E toda vez que você tiver alguém que te agradece, que tem gratidão por você, você vai ter um lado muito mais positivo em relação a isso. Você vai perceber mais vezes as pessoas que são gratas. Porque hoje em dia muita gente é grata e a gente acaba não percebendo. A gente fica caçando gratidão e a gente não deve ficar caçando gratidão. A gente, na verdade, tem que agir de acordo com os nossos valores o tempo todo. Não importa se o outro é grato ou não. Eu tenho que ter a minha régua de valores e seguir ela. E se houver gratidão, que legal. Isso é o lado bom do ser humano. Tenha bons hábitos. Essa questão dos hábitos, Napoleão Hill, ele foi escrever isso não no primeiro, no segundo livro dele. Mais para frente, ele veio escrever a 17ª lei do êxito, do triunfo, que é a força cósmica do hábito. E ele fala de alguns dos empreendedores que ele entrevistou, o Henry Ford, o Thomas Edison, e outros tantos, sobre a questão dos hábitos. Eles eram pessoas que tinham rotinas, eles repetiam horários, e eles eram disciplinados. Então, hoje a gente está tendo que trabalhar home office. Se a gente não tiver a disciplina para manter os horários, os compromissos, para a gente estar podendo assistir os fornecedores, clientes, a própria família, pelo fato de nós estarmos em casa, se a gente não colocar os horários certos para cada atividade, a gente vai acabar se perdendo. Então, mais importante ainda do que nunca é cuidar de ter bons hábitos e você ter uma rotina bem definida. Então, o sucesso ele está muito relacionado a bons hábitos. 14, saiba dizer não sem sentir culpa. Muitos aqui, se já não tiveram que dizer isso antes, agora vão ter que dizer. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer não. E a gente tem que saber que nós não somos a fonte dos prazeres, ainda mais agora. Nós vamos ter que tomar decisões duras. E como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos conseguir administrar a questão de ser aceito ou não pela decisão que nós tomamos? Tá todo mundo ouvindo aí? Sim. Tá, né? Legal. Sim. Então é isso. Então, saber dizer sim, sim, não, não, o proceder sim, sim, não, não vai ser muito importante. Dizer para as pessoas, olha, isso pode, isso está no meu alcance, isso eu não posso agora, e não ficar com um sentimento de culpa pelas decisões que vai ter que ser tomada, algumas serão duras. Evite reagir à ansiedade dos outros como se fosse a sua. Eu vou fazer uma pergunta aí para todo mundo. Como é que está a ansiedade do pessoal em redes sociais? Como é que está a ansiedade do pessoal, colega de trabalho, sócio, familiares? O pessoal está tá com os nervos à flor da pele, e muita gente muito ansiosa. Discussões uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E a questão é, como que eu posso ser hermeticamente fechado a isso? Napoleão Hill, por exemplo, ele fala exatamente esse termo no livro Quem Pensa Enriquece. Para a gente ter atitude mental positiva, nós temos que ser hermeticamente fechados às ansiedades das outras pessoas. E nós estamos vivendo um estouro das ansiedades. Então, a gente realmente vai ter que ter um escudo protetor e não deixar isso invadir a gente. Que a gente consiga
ter uma proteção, claro, respeitar a condição das outras pessoas. Tem gente que está desesperada, tem gente que está perdida. E a gente pode fazer o que o Ivan Meisner pediu. A gente perguntar como que eu posso fazer para te ajudar. Agora, não trazer a ansiedade dela para você. Isso é muito importante. Principalmente quando a gente é decisor num alto nível hierárquico numa organização. 21. É preciso ter alguém com quem falar abertamente. No topo, nas organizações, sempre tem pouca gente. É normal no sistema humano aquele nível piramidal. Então, no topo, é pouca gente. Então, muitas pessoas têm dificuldade de falar dos seus dramas, dos problemas que você tem no seu negócio, porque você olha para o lado, olha para o outro e não acha uma pessoa, um igual para falar com você. É importante, principalmente agora, que a gente tenha pessoas que tenham mais ou menos a mesma situação que a gente vive, que tenha lá o seu negócio, que tenham desafios semelhantes e trocar ideias, desabafar. Nesse sentido, a gente fala muito que quem fala bem é muito admirado. Quem ouve é amado. E a gente vai precisar, para poder ajudar as pessoas, a gente vai precisar ouvir muito mais do que fala. Agora, ficar segurando situações com dúvidas, não passe isso. Procure ajuda, peça para falar com algum amigo ou um colega de trabalho, claro, de confiança. E aí, eu coloquei de propósito, ajude as pessoas. Então, fazer isso, falar com alguém é uma forma de ajudar e ser ajudado. E existem diversas formas de ajudar. Essa aqui é uma. E outras tantas. Como disse o Sandro, comprar do comércio local do seu bairro é uma forma de ajudar. Estar indicando, como o Beni faz muito bem, indicar pessoas para os outros e manter a atividade. É isso que a gente tem que fazer. Então, a bênção passa primeiro... quando você dá flores para alguém, o perfume da flor fica na mão de quem ofereceu. Essa é o benefício, é a bênção da ajuda que a gente dá para as pessoas. Ou seja, pessoas que são benevolentes, elas mantêm essa energia com elas também. E o mundo está precisando muito de pessoas que se preocupam mais com o outro. Nós estamos precisando de um mundo mais fraterno. Uma das reflexões que eu tenho certeza que vão ficar desse momento é a questão de ajudar as pessoas. Nós estamos sendo chamados a ser tolerantes. Quem é dono de imóvel vai ter que dar desconto no aluguel. Vai ser difícil você querer exigir que o outro pague aluguel se a pessoa não está conseguindo produzir. Da mesma forma, quem paga aluguel tem que entender que quem é o dono do imóvel precisa de pelo menos alguma coisa. Então, vai ter que um ajudar o outro. Funcionário sabe que o patrão não está conseguindo ter o dinheiro para poder pagar 100% do salário. Da mesma forma, o dono do negócio vai ter que olhar para o seu funcionário, para o seu colaborador, e entender que ele precisa alimentar a família. E isso vai ser uma cadeia, o mundo inteiro está tendo que fazer isso. Quem não sabe ajudar as pessoas está sendo chamado, obrigado a fazer isso. E a se pôr no lugar do outro, praticar empatia. Então, creio que uma das experiências, dos ganhos que vai ficar para a sociedade daqui em diante, vai ser uma solidariedade, uma solidariedade maior em função dessa necessidade de todos terem que se ajudar. Cultive bons pensamentos. Uma coisa que eu tenho feito e recomendo a vocês eu só uso a mídia em 2 momentos. Quando tem lá o ministro da Saúde falando e um jornal à noite que eu gosto lá e acabou. Se eu ficar o dia inteiro me inteirando das informações, da pandemia, dos problemas, das mortes, das demissões, a gente não faz mais nada. E a gente tem que manter a mente sã. Então,
Eu não estou desviando o meu pensamento para coisas que vão levar a gente para o desespero. Estou procurando o tempo todo fazer leituras edificantes, ler coisas que realmente me ajudem nesse momento. Oração, não importa qual é a sua crença, mas oração ela ajuda, inclusive fisiologicamente falando. Meditar, tem gente que sabe meditar, e meditar é legal demais, porque você consegue esvaziar a sua mente. Cantar, a Fernanda que está aí, né, Fernanda, lá de Caraguá, semana passada ela colocou ela e a filha dela dançando no Instagram. Meu, que maravilhoso que foi. Por quê? Porque ao invés de você ficar lá passando o stream, vendo lá as informações, um monte de bobagem, a gente vê algo que deixa a gente feliz, a gente dá risada. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando de positividade. Então, vamos buscar fazer isso. O pessoal que está ajudando as entidades em geral, elas têm pessoas que têm uma atitude mental muito positiva, sabendo que correm certos riscos, mas elas continuam falando, a gente precisa de ajuda, precisa de corrente, e elas mantêm o pensamento positivo, porque senão ninguém ajudava mais ninguém. Se a gente não tiver bons pensamentos, acaba a solidariedade. Então, eu espero que a gente possa ver de cada um de nós que está participando aqui dessa live, que a gente compartilhe coisas boas, e no treinamento Mastermind, a partir da 3ª semana, e tem gente que não fez o treinamento, que está matriculado na próxima turma que eu vi que está aqui, a gente pede para compartilhar toda semana boas notícias. Então, antes de começar o dia, 3 boas notícias, sempre. Isso se torna um hábito positivo, atitude mental positiva. Por fim, você é o que você faz de si mesmo. O Mário, ele falou outro dia lá no Momento Educação do verbo. Qual é o seu verbo? É desistir? É persistir? Qual é o seu verbo? O que você vai fazer de você? E o Napoleon Hill ficou muito conhecido por muitas empresas de treinamento difundidas no quê? Na filosofia de sucesso. Lá ele fala o quê? O que você faz de você? Se você pensa que é derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero com toda a minha força, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. O que você está fazendo de você mesmo? O trecho que eu mais gosto do poema é: se você almeja obter uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, adotar-se da convicção de que você conseguirá infalivelmente. O que você está fazendo de você nesse momento? Qual que é o teu verbo? É esperançar? É desgraçar? Qual é o seu verbo? O que você está buscando? O que você está compartilhando? E aí, gente, eu trago essa questão do preço. Que preço que nós temos que pagar por sermos empreendedores? Qual é o preço? O preço de sermos empreendedores é o preço que o capitalismo cobra. O capitalismo, lá na raiz da palavra, caput, é cabeça. Para quem é advogado, né, quando está lá o artigo, primeira parte do artigo, a cabeça do artigo é caput. Cabeça. E nós, empreendedores, colocamos a nossa cabeça a prêmio. Quando a gente está empreendendo, nós, ao invés de deixarmos o dinheiro no banco, tem lá, vai pagar 2% ao mês para mim, o meu investimento. Eu quero ganhar mais que 2%, eu pego esse dinheiro e vou aplicar em alguma atividade que eu quero um retorno maior. Que vai me remunerar, vai remunerar esse dinheiro, vai criar toda uma riqueza, e eu quero o que é o lucro. Então, eu corro um certo risco e eu quero obter um certo lucro. Para isso, a gente muitas vezes tem que trabalhar dobrado, virar uma noite, 2 noites, correr o risco que a gente correu agora, que é passar por uma pandemia dessas, e você ter um risco enorme de perder o seu negócio. No entanto,
é uma liberdade você ser um empreendedor. Você não está preso, teoricamente, aos horários. Você consegue fazer uma rotina diferente, você consegue ter desejos e sonhos muito maiores do que a maioria das pessoas. O preço é alto para se pagar, não é um preço baixo. Então, nós estamos pagando um preço para isso. E o capitalismo é esse jogo. Se o governo vai dar assistência para muitos, não são todos que vão ter. E aqueles que ganham mais vão perder muito. Outros que estão bem financeiramente vão conseguir passar por isso mais facilmente. Agora, qual que é a grande mensagem de otimismo disso tudo? A chave mestra das riquezas continua com você. Que chave mestra é essa? O que nós aprendemos com essa crise? Que nós não conseguimos garantir o futuro. A pessoa mais bem preparada em prospecção de futuro não conseguiu se precaver dessa crise. Mas tem uma coisa que a gente é capaz de ter 100% do controle, que é a nossa atitude mental, que é o nosso pensamento. Pode estar acontecendo o que for do lado de fora, no mundo. Eu sou dono do meu pensamento. A maioria não é. E aí é isso que é falado naquele livro Mais Esperto que o Diabo. Por isso que o poder, a concentração do poder no mundo está na mão de 3% da população. Essas pessoas, elas têm domínio da vontade e do pensamento. Elas aguentam, elas têm existência. E elas pagam esse preço. Então, uma coisa que pode parecer discurso barato. Não é pelo que aconteceu na minha vida. Eu passei por isso. Eu passei por uma separação de empresa no ano de 2000 e eu e meu irmão tivemos que recomeçar. E alguns anos depois a gente vendeu essa empresa com o dobro de número de lojas. Mas todo mundo achou que a gente ia quebrar. Eu sentei na mesa no dia 2 de janeiro de 2001 e a gente tinha um saldo devedor na conta. E a gente chegou a superar todos aqueles desafios. Nós tínhamos mais de 300 funcionários e a gente conseguiu multiplicar a empresa. Aquilo foi uma experiência que me fortaleceu demais. E outra, que foi realmente conseguir passar pelo problema da minha saúde. Talvez vocês não entendam exatamente. Eu fui desenganado pelos médicos e as pessoas iam me visitar e choravam. Estavam se despedindo de mim. Elas não acreditavam. E depois que eu consegui vencer a doença e voltei para minha casa, fiquei 8 meses parado e muita gente falou, Maurício não volta mais. Maurício não vai conseguir, ele não consegue nem andar. E eu fiquei sem conseguir andar direito. Para subir e descer uma escada era uma dor tremenda. Foi muito difícil o que eu passei. E até hoje eu tenho sequela, eu tenho dores. E depois disso, em 2017, eu consegui vender 5 turmas da Mastermind com um monte de ponto ainda cicatrizando, porque eu tinha força de vontade, porque eu não desisti, não fiquei ouvindo as pessoas falar que o Maurício não ia dar certo. E eu estou aqui hoje falando isso para vocês. Dá para aguentar a porrada? Sim. Dá. É difícil, não é fácil. É difícil. Mas se você tiver uma mente determinada, blindada, você consegue. E tudo isso serve para quê? Para a gente falar sobre essa história de ninguém ficar para trás. Se todo mundo dos grupos do BNI tiver essa vontade, e quem é mastermind que está aqui também tiver essa vontade, um dá a mão para o outro e fala ninguém fica para trás, ninguém vai ficar. Alguns vão ter problemas sérios, talvez alguns quebrem, outros não. A mensagem positiva para quem provavelmente possa quebrar você é capaz de começar de novo. Eu tive uma aluna que teve problemas na sociedade. Ela, na sociedade dela lá, ela não estava feliz. Eu virei para ela e falei assim, por que você não começa outra empresa? Manter a sociedade naquela e começa em outra. Falou, poxa, é verdade. Você já fez uma vez, você é capaz de fazer de novo. Muita gente aí, que está nesse momento não vendo uma luz no fim do túnel, na verdade, é capaz de começar do zero, se quiser. Claro que não é o que você quer, não é o que todo mundo deseja, mas se precisar, você tem que ter essa vontade e suportar esse momento.
E de tudo que a gente está aprendendo no BNI, eu acho que o mais importante de tudo que eu passei nesse primeiro ano, que eu ainda não completei, foi essa solidariedade do ninguém vai ficar para trás, que eu achei maravilhoso. E é muito do que o Napoleão Hill prega como a regra de ouro. O Napoleão Hill, ele fala assim: eu aprendi a ter sucesso quando eu entendi que o meu sucesso é ajudar os outros a ter sucesso. Essa é uma frase que ele fala no livro, que foi o último da safra dele. Ele escreveu ditando o livro para a secretária dele, que era a esposa, com 84 anos e cego. Ele estava com catarata e ele ditava. Aqui no Brasil é Paz, Riqueza e Felicidade. O nome do livro, ele está fora de catálogo. A editora Citadel vai lançar de novo. E ele fala: eu aprendi a ter sucesso quando eu comecei a ajudar as pessoas a ter sucesso. No começo ele pensava só no sucesso dele. E depois que ele começou a pensar no sucesso dos outros, a vida dele só andou para frente. Então, gente, para a gente ter algo prático, liste 5 preocupações. 5 preocupações. São coisas que ainda não se tornaram problema, mas que você está preocupado. Pode vir a acontecer. Faz essa relação, 5 preocupações. Depois você vai eleger quais princípios que eu falei aqui, você vai anotar. Para essa preocupação, eu tenho 3 princípios. Para essa preocupação, tem 4. Para essa, tem 2. Lista. Depois você vai definir embaixo qual é a ação imediata. E aí eu trago uma frase que Napoleão Hill reproduziu logo no primeiro livro dele, e que deixou muito célebre: faça e tenha poder. E ele cita Emerson, que é o filósofo americano do pragmatismo, que fala disso. Você quer ter poder? Faça. Não adianta conhecimento se você não coloca em prática. Então, faça essa lista de 5 preocupações, quais princípios que a gente falou que você pode usar, e defina uma ação imediata. Em relação a problemas, pessoal, eu não entrei nesse detalhe porque o Bruno Morato já falou disso no outro vídeo. Nós, na Mastermind, temos um método de análise e solução de problemas que nós emprestamos, né, da qualidade total, o MASP, o 6 Sigma, só que simplificado para coisas do dia a dia. Aí são 8 horas de workshop, né, nos treinamentos Mastermind. Se a gente tiver depois uma outra oportunidade, a gente pode até voltar nesse assunto. Então, quem quiser mandar para mim a lista das 5 preocupações, quais princípios, quer tirar dúvida, manda um e-mail para mim no mauricio.tomé@mastermind.com.br ou o meu WhatsApp aí, 981565268. Uma das causas do fracasso é desistir. Na verdade, o Napoleão Hill fala que o fracasso é uma desistência. Então, gente, para a gente manter esse espírito de leão, que nós todos vamos precisar, cada um que está aqui, é ficar com aquela gana de vencer e falar: ninguém fica para trás, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. E a gente se ajudar e chegar no momento melhor. Quero agradecer a todos pela oportunidade e vou me colocar à disposição para as perguntas agora. Legal, Maurício, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Se você quiser agora tirar a sua tela, é só apertar lá o share de novo, e aí a gente consegue ver todo mundo. A Juliana Costa falou aqui no chat que ela usou muito o MASP a semana passada. Olha que legal. Usou bastante. A Márcia Ferreira está agradecendo. O Ederson, para quem não está acostumado com o Zoom, antes de passar a palavra para o Edson... Estou fazendo certo aí? O que eu fiz? A gente está vendo a sua tela aqui, normal. Mas você pode deixar de compartilhar a tela. Eu estou tentando aqui achar o... Tá? É lá onde você compartilhou, ele retorna. Tá? Para quem não está acostumado com o Zoom, do lado embaixo aí, né, da barrinha embaixo de vocês, tem ali o botão participantes. Tá? Se você apertar ali, vai abrir uma janelinha. Do lado esquerdo embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Aí, se você quiser fazer uma pergunta, vai lá e põe a mãozinha. Tá? O Ederson Santos, da Servale Transportes, tem uma primeira pergunta aqui para você. Pode falar, Edinho, está aberto o microfone. Beleza.
Primeiramente, queria parabenizar aí a nossa equipe do BNI aí, em oferecer esses momentos aí de conhecimento, né, para a gente, porque é muito importante. A gente só recebe uma turbulência, estamos recebendo uma turbulência de informações negativas, a gente acaba entrando nesse mundo da negatividade, porque a sociedade está nos induzindo a isso, a mídia está nos induzindo a isso, né? Então, parabéns ao Beni aí, show de bola. Ao Maurício, nem se fale, porque se você tinha um objetivo, você ultrapassou esse objetivo nessa palestra sua. Parabéns mesmo, viu, Maurício? E eu queria dizer aqui que é o seguinte, a gente como membro do BNI, ainda mais a gente que é antigo, o Sandro, o Paulo que trouxe o BNI aqui para a nossa região, a gente se torna referência em empreendedorismo. Então, dentro dos princípios que você falou aí, o 21 me chamou muita atenção, porque é preciso ter alguém com quem falar abertamente. E eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque muitas pessoas vêm conversar com a gente pelo fato da visibilidade que o BNI nos proporcionou ao longo desses anos, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, porque o momento que está passando está nos oferecendo um cenário aí de suicídio, de pessoas que vão falir e não tem com quem falar, e os funcionários que dependem tudo dessa pessoa, a família, então essa pessoa ela vai explodir. E nós, como empreendedores aqui, a gente tem essa missão em levar alguma coisa positiva para esse povo. A palestra do Bruno que eu assisti foi sensacional para o meu negócio, porque hoje eu cheguei com os credores que a gente tinha, por mais que às vezes a gente tenha uma gordurinha ali, vai, não, deixa aquela gordurinha parada ali, vamos negociar com os credores, porque a gente não sabe o que vai vir lá na frente, né? Então, é show de bola, Maurício, parabéns. E dentro do que você informou aí, o princípio 21 foi o que me chamou muita atenção, e todos os princípios que você falou é muito válido. Parabéns. Eu vou só dar um complemento. É importante você saber que o estudo do Napoleão Hill começou como? Ele conheceu o Andrew Carnegie, que era o magnata do aço. Foi numa entrevista. E aí o Carnegie fez uma proposta, o Napoleão Hill aceitou. E aí ele conheceu o Henry Ford. Ficou 3 anos convivendo com o Henry Ford, e a convivência com o Henry Ford deixou ele conhecer mais 2 desses grandes americanos, que foi o Thomas Edison e o Harvey Firestone. Esses caras se encontravam a cada 2, 3 meses na casa de campo deles, que ficava em New Jersey. Então, cada um morava num lugar. Eles se encontravam e eles se reuniam e conversavam. Por quê? Eles não tinham uma concorrência direta. É como acontece no BNI. Então, não tem uma concorrência direta. Aí as pessoas se abrem, conversam, e às vezes uma solução que foi dada na sua empresa serve para a minha. Serve para a sua. A gente compartilha isso e faz um grande mastermind, que é o quê? Uma aliança de mentes. Esse é o significado do termo mastermind. Então, procurar os nossos pares. Olha quanta gente a gente tem aqui para a gente trocar ideia, pedir ajuda, dar ajuda. Isso é importante. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Vamos lá, temos aqui o José Carlos. Enquanto ele se prepara aí, tem bastante gente te parabenizando aqui, viu, Maurício? Obrigado. A Márcia Ferreira, a Lica Santana, Bruno Silva, Mara Marangoni, pedindo os slides, chegou um pouquinho atrasada, tudo bem, a gente vai dar um jeito. Maurício.tomé@mastermind.com.br. Quem mais? O Reinaldo, o Sérgio Parisotto também dando parabéns, Reinaldo Bispo mandando um abraço. A Fernanda falou que ela está, nesse momento, aproveitando para estudar e fazer posts e vídeos sobre nutrição para auxiliar as pessoas. Fernanda, coloca aí no chat os seus canais aí, não sei o que você usa, Instagram, Facebook, YouTube. Põe aí onde é que a gente pode achar seus vídeos. Todo mundo em casa aí só crescendo para os lados, está precisando de ajuda também. A Fernanda, ela foi nossa participante da Mastermind na turma da Prefeitura de Caraguatatuba. Junto com o prefeito Aguilar Júnior e toda a equipe de secretários, ela estava lá. Ela cuida da alimentação das crianças na rede pública de Caraguatatuba.
Então, ela é expert no assunto. Ah, parabéns, muito bom. Deixa o contato aí para o pessoal te seguir. Mário Toledo, Frederico Leal também dando parabéns, Lucas Arantes. Tem uma galera aqui. Eu vou passar para o José Carlos fazer a pergunta dele. Por favor, José Carlos. Bom, boa noite a todos. Maurício, sou seu fã. Muito bom mesmo. Orgulho de ser parceiro de negócio de você. Orgulho de estar aqui com um monte de gente preocupada com os negócios crescer e fazer negócio mediante toda essa crise que a gente está vivendo. Acho muito importante. É uma honra estar com todo mundo aqui. Cara, vou ser bem sucinto, porque 7 horas agora eu vou ter uma reunião com alguns life da Nacional da Prudência, e aí eu quero só saber de você. Quais são os principais fatores na sua cabeça para que a gente não, na sua opinião, não pare de negócio? Olha, eu não gosto muito de... Tá falhando a comunicação do Zé Carlos, né? Ou é a minha? Falhou aí? Cortou? Mas Cortou. deu para ouvir. Você não ouviu, Maurício? O meu aqui cortou. Repete de novo, então, por favor, Zé Carlos. Eu te perguntei, Maurício, mediante a esse cenário caótico que a gente está passando, quais os principais fatores, na sua opinião, que a gente deve ter para continuar fazendo negócio e continuar fazendo a nossa máquina de cada negócio nosso girar? Em termos práticos, a prospecção tem que continuar a todo vapor e muito mais do que antes. Prospectar negócios é o tempo todo. E você tem que ter uma rotina, uma boa parte do seu dia prospectando novos negócios. Eu tenho 3 negócios. Eu tenho Mastermind, eu tenho a revendedora da Vivo, porta a porta, e tenho o Grupo Estúdio, que eu faço revisão tributária. Eu tenho que me planejar todo dia para fazer a prospecção dos 3. E é pegada. A gente não pode deixar cair a peteca. E muito mais gente vai dizer não, então você tem que gerar muito mais nome. Tem que ir para cima. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não gosto de toda a história do Ray Kroc. Tem coisas muito boas e coisas que eu não valido. Mas se tem uma coisa que esse homem deixou para a humanidade, cara, é aquela história da persistência. Nada detém a persistência. Nem a melhor formação técnica detém a persistência. Tem que ter persistência. A força do hábito. É você ir para cima, entusiasmo, vamos lá, vamos junto. E se um dia for ruim, o outro vai ser 2 vezes melhor. Você não vai deitar falando, puxa, hoje eu não consegui vender. Não, amanhã eu vou vender o dobro. E amanhã, e assim a gente vai, atitude. É isso que eu penso que a gente tem que fazer num momento como esse. Porque se entregar é o mais fácil. A gente acha que não, mas é o mais fácil. Se entregar, olha, eu quebrei, puxa, não deu certo, a crise me pegou. Eu lembro da crise na época da Jô Calçado, sabe de quando, Zé Carlos? Quando o Collor confiscou o dinheiro do mercado. Muita gente aí vai lembrar, outros que têm cabelinho preto, não. Mas o que aconteceu? Os primeiros 2, 3 meses, eu ia no calçadão de São José, se eu desse um tiro naquele calçadão, não matava ninguém nos 2, 3 primeiros meses. Sumiu o dinheiro, ninguém comprava, ninguém vendia. E a gente superou. A gente chegou aqui. Então, pessoal, pegada. Muita gente não vai ter essa força. O BNI nos fornece isso. Isso aqui é uma reunião de pessoas querendo um ajudar o outro. Ninguém fica para trás. Agora, cada um vai ter que fazer a sua parte. Vai ter que, na hora que ninguém está olhando, abrir ali a tua prospecção e ir para cima. Legal, Maurício. Vamos ler mais um pouquinho no chat aqui, ó. Juliana Costa, lá do BNI do Espírito Santo, BNI Ultra. Está aqui legal. Agradecendo. Também o Ramiro Prado, a Mariângela Soares. Fábio Santos está motivado com a sua apresentação. Que legal. A Fernanda colocou ali, ó, o contato dela no Instagram, né? Já curti, tá? Já estou seguindo.
Pessoal bastante motivado aqui, inspirado. Felipe Ramires, Fábio Santos, Alexandre Aquino, lá de Guaratinguetá também, está aqui presente. Claudineia Perrone dando os parabéns. O Edson Casado colocou uma pergunta aqui no chat. Me fala um pouco, Maurício, sobre o nível de 95% das preocupações não se tornam problemas. Será que as pessoas perdem muito tempo com coisas desnecessárias? Ele complementou aqui. Sim, perdem. A gente, na situação que a gente está vivendo, nós não podemos negar que nós estamos passando um problema enorme, muito grande. Mas no meio do problema, nós temos várias preocupações. Algumas podem se tornar problema, outras, muitas, não vão se tornar problema. Então, assim, o que eu recomendo para que a gente possa colocar o tempo nos 5% que são realmente necessários à nossa atenção? Diferenciar, saber que o problema é um fato e que requer uma solução. Olha para a diferença. É um fato ou é um boato? Boato é uma preocupação. Ainda não é um fato. Escutou falar, parece que, será que vai mudar? Além, quando que chega o dinheiro, se chegou, não chegou? Muita coisa é preocupação. Então, se você usa aquele primeiro princípio, cuidar do dia de hoje, e você está cuidando desse momento, você mapeou as suas preocupações, como eu recomendei para vocês. Dá o foco no problema e faz a conta de quantas daquelas preocupações que você listou vão se tornar problema de verdade. Muitas não se tornam. A maioria não se torna. E a gente perde o tempo com isso. Fica estressado, fica angustiado, aí vai ter que tomar ansiolítico, vai tomar antidepressivo, a saúde vai embora, e assim a gente se mata. Não é que o negócio mata você, é você que deixa, a sua atitude mental te leva para a doença. Então a gente tem que ter a mente lúcida. O que é lucidez? Lucidez significa produzir luz interior. Pessoas lúcidas, elas são mais racionais, elas distinguem as coisas, colocam a energia naquilo que realmente importa. É isso. Valeu, Maurício. Obrigado, hein? Parabéns. Muito bom. Temos mais aqui, a Valéria Santos, a Claudineia Perrone, o Bruno Morato dando parabéns. A Priscila disse que teve que sair um pouquinho mais... Deu parabéns, mas disse que saiu um pouquinho mais cedo, que tinha um outro webinário do BNI acontecendo em algum lugar, que ela foi para lá também para não perder. A Juliana de Espírito Santo, ela é membro do BNI lá. Ela é instrutora Mastermind, é a diretora da Mastermind no Espírito Santo. Isso. O Luiz Vicente Calazans também. O Reinaldo Bispo. O Reinaldo Bispo aqui dizendo que teve momentos que ele ficou emocionado, viu, Maurício? Isso é um irmão nosso, cara. Que o Mário Toledo também deixou um link falando sobre o aprendizado das empresas em tempos de coronavírus. Obrigado. Vamos lá, eu vou abrir aqui, tem o Bruno Silva para fazer uma pergunta. Bruno, manda ver. Ô Maurício, primeiramente parabéns aí, meu amigo, de extrema importância e assim, de uma característica muito própria aí sua em trazer essa ferramenta fantástica. Na verdade, a minha pergunta foi a que o Casado fez, também queria estar entendendo qual que ia ser a sua ótica e como você ia explorar um pouquinho mais para ajudar a gente a não transformar mesmo essas angústias aí, esses achos e esses talvez, e tudo isso que você acabou de explicar em problemas. Fantástico, foi muito legal a resposta que você deu pro Edson, me satisfez também aí na questão do meu entendimento. Parabéns, irmão, muito obrigado aí, tamo junto. Parabéns. E Bruno, conta comigo aí nessa nova empreitada, aí você é nosso presidente. Opa, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. Ninguém fica para trás lá também, né? Opa, com certeza. A Juliana está dizendo que ela foi da turma 7. Olha só, e ela tem orgulho de relembrar esses princípios aí com você hoje. Graças a Deus. Vamos, e a gente vai se renovando.
O treinamento foi muito bom primeiro para mim, sabe, gente? Eu transformei isso num negócio depois. Eu já tinha feito muito treinamento. E eu larguei de fazer mestrado. Eu não vi mais sentido continuar no mestrado. Pelo foco prático que a gente consegue dar pela Mastermind. Então, continuo estudando. Eu sou um amante da administração de empresas. Tenho assim, recomendo. Eu não sou aquele cara que não presta as faculdades. Prestam sim. Elas falham num ponto, que é ajudar a trabalhar o lado comportamental do gestor, do administrador, que é o que a Mastermind acaba ajudando a suprir. Então, muita coisa não se aprende lá. E não só para quem é gestor de empresa. No caso aqui, dentistas, médicos, engenheiros, o que acontece na prática? Você vira um empreendedor no meio do caminho. Você começa como estudante, faz o estágio, só que você vai crescendo, e aí começa o quê? A ter que lidar com pessoas, a ter que gerenciar conflitos, e você começa... No começo era só familiar, só que depois começa a entrar gente que não é mais familiar. Você precisa saber lidar com pessoas. É o que a gente ajuda a todo mundo a fazer. Muito bom. Ó, a Lica Santana aqui, ó, do BNI Mindset, lá do Noroeste Paulista, e do Mastermind também, lá da mesma região, Noroeste Paulista. Bem-vinda, Lica. Fique à vontade também de participar dos nossos outros eventos, viu? Segue a gente lá no Face, tem a agenda dos próximos dias, tá bom? O Fabrício Cobianchi, lá de Lorena, olha só, construtor lá de Lorena, tá dando parabéns e que precisava muito ouvir essa palestra. Ó, ainda complementou aqui, ó, nada é por acaso. O Haroldo Santos Marcondes também aqui dando parabéns. A Juliana teve que sair, deixou um abraço. E o Cristiano Gigliotti aqui tá encantado aqui com a palestra. Enfim, Bruno Silva também finalizou aqui. Ramiro. Bom, o tempo está acabando. Quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, manda um e-mail aí pro Maurício. Ele deixou aí o telefone dele também. Entre em contato direto com o Maurício. Então, antes de encerrar, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter 2 advogados aqui, o doutor Luiz Farias, lá de Mogi das Cruzes, e o Guto Faria, aqui de São José dos Campos. São 2 advogados, não são irmãos, apesar do sobrenome, ok, pessoal? Antes que alguém pergunte. São advogados trabalhistas e eles vão falar sobre um tema importantíssimo e que surgiu aqui hoje, inclusive. O que fazer com seus empregados? Quais as alternativas legalmente previstas, né, para a gente poder ajudar também esse pessoal que depende da gente, né? Depende da gente colocar o nosso pescoço, né? A prêmio, né, como o Maurício falou. Então, um tema muito importante, muito atual aí. Então, às 10 da manhã, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês no chat, tá? Mas vocês podem entrar também na nossa página do Facebook, BNI Regional Leste Paulista, tá bom? Que vocês vão encontrar mais informações sobre esse evento das 10 da manhã que eu acabei de colocar. E no fim de tarde, né, nosso café aqui com conteúdo, né, de fim de tarde, o Gustavo Issal, ele é agente de investimento da XP, também ali no Alto Tietê. Ele vai dar um toque para a gente, como é que a gente tem que agir nesse momento de crise. Tá? Como é que a gente tem que pensar, né, e se comportar, esse é o propósito dele, como é que a gente tem que se comportar com relação aos nossos investimentos nesse momento que a gente está passando. Então, é um assunto também sempre atual, né? Essa é a nossa tônica desses encontros. Então, estou deixando também aqui no chat o link, se eu conseguir. Agora não estou conseguindo mais. Vou tentar de novo. Vou colocar aqui o link da nossa... Mas é só entrar lá, BNI Regional Leste Paulista, que vocês conseguem acessar todos os eventos. Aí, saiu. Tá? Todos os eventos próximos aí, a gente tem esses 2 amanhã
e temos outra na segunda-feira, mas vamos focar no de amanhã, que está mais presente. Espero vocês aqui. Tá? E mais uma vez, Maurício, muito obrigado pela disponibilidade, tá? Por você estar aqui cedendo o seu tempo, né? Ajudando, né? Que é um princípio comum das duas empresas, né? Tanto do BNI quanto do Mastermind, do Instituto Napoleão Hill, que é ajudar o empresário, né? Cada um da sua forma, e aí juntos a gente acaba sendo até mais poderoso nesse sentido. Então, obrigado mesmo, obrigado também aos outros diretores do Mastermind que estão aqui presentes, participando com a gente. Tá? Estamos aqui abertos a todos que queiram contribuir. E, no mais, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, bom descanso, né? Bom comecinho de noite aí, aproveitem para curtir um pouco a família e se cuidem, né? Cuide deles e se cuide também. Obrigado, pessoal. Um abraço.